Nós estamos nesse mês, no mês de Natal, dezembro, né? Mês de muitas luzes, iluminação, decoração, e um mês também que nós falamos de Jesus, por conta do seu nascimento, e o tema desse mês é Jesus, a revelação do cuidado de Deus. E eu e Rebeca, nós casamos faz 2 anos e meio, né? 2 anos e 5 meses, vamos dizer assim. E como todo casal, pelo menos eu não vou dizer todo, mas a maioria, grande parte dos casais, casam com o objetivo de construir uma família. Depois do casamento, normalmente vêm os filhos, sejam biológicos ou não, até também aqueles que são adotados, também fazem parte da família, a qual esses casais querem assim constituir. E nós, como casal, nós também queremos um dia ter filhos. Sabemos que filho é uma herança do Senhor, é uma bênção do Senhor. E nós, enquanto pais, papai e mamãe, já planejamos o melhor para o nosso filho ou a nossa filha. Você que está assistindo conosco nesse momento, você que está aqui com a gente, acho que todo mundo que está aqui hoje, ninguém aqui é pai, né? Não, ninguém. Mas você que está acompanhando conosco pelas redes sociais, já é pai, já é mãe. E certamente quando você estava planejando ter o seu filho, você queria o melhor para ele. Você queria que ele fosse uma pessoa mais estudada, que esse filho, essa filha conseguisse o melhor trabalho do mundo e ganhasse o melhor salário do mundo. Principalmente que esse filho ou essa filha crescesse com muita saúde, ainda mais nos dias de hoje que nós estamos. Certamente qualquer casal que almeja ter um filho ou uma filha, espera que o seu filho cresça bem, constitua sucesso e tudo de melhor. Diga, que pai e que mãe que não quer isso para os seus filhos? Sim, eu e a Rebeca também queremos isso para os nossos filhos. Agora, pensado essa ideia de um casal que quer filhos, e que esse casal quer o melhor para os seus filhos, imagine um filho com um único destino: morrer no lugar de outra pessoa. Imagine, se coloque no lugar de um pai e de uma mãe. Eu me coloco nesse lugar, você que é pai e você que já é mãe sabe muito mais do que eu. Coloque-se no lugar de um pai que vai dar o seu filho para morrer no lugar de outra pessoa. Como você se sentiria? Se você quiser, coloque aí nos comentários, seja no YouTube ou seja no Facebook. Eu tenho certeza que você não permitiria isso, porque afinal, o seu filho é o bem mais precioso, ou a sua filha é o bem mais precioso que você tem. E nós que estamos nesse mês que se comemora o Natal, que se comemora o nascimento de Jesus, imagine Jesus, o único Filho de Deus, sendo dado para morrer no meu e no seu lugar. Imagine Jesus Cristo nascendo, e a partir do seu nascimento ele sabe que o seu destino é a morte. Ele sabe que ele está apenas nascendo para morrer, para redimir toda uma sociedade pecadora. Claro que tem muito mais do que isso, e nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Nós acabamos de ler um texto, a qual talvez eu possa considerar como sendo a máxima do amor e do relacionamento para uma vida com Deus de salvação. E assim como o nosso tema é Jesus, a revelação do cuidado de Deus, eu quero contigo nessa noite pensar no seguinte tema: Jesus é a revelação do cuidado de Deus através da cruz. Sim, cruz. Nós não estamos na Páscoa, nós estamos no Natal.
E é muito propício falarmos do nascimento de Jesus com foco aonde ele esteve, com foco aonde era o propósito dele, com foco para onde ele nasceu, para aquela cruz, para morrer por mim e por você. E nesse texto que nós acabamos de ler, 3 versículos nos trazem 3 lições sobre como Deus revela Jesus como seu cuidado, mas através da cruz. E a primeira lição que eu vejo é que através da cruz de Cristo conhecemos o amor de Deus. O versículo 8, eu quero que você acompanhe comigo a leitura nesse momento. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Através da cruz de Cristo conhecemos o amor de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: será que existe limites no amor? Algumas pessoas costumam dizer, aquela pessoa ali ama muito. Outras pessoas costumam dizer, não, aquela pessoa não ama tanto. Será que essa palavrinha amor possui limites? Olha que interessante. Algumas pessoas costumam dizer, eu já falei isso aqui, amor é um sentimento ou é uma atitude? Algumas pessoas acham que o amor é um sentimento, é aquilo que brota no estômago, né? Não é no coração, é no estômago, quando a gente conhece alguém e dá aquela sensação boa. Outras pessoas, e eu concordo mais com essas pessoas, dizem que o amor é uma atitude, é uma ação. Não vale nada se eu dizer para minha esposa que eu amo ela, se eu não transformar a minha fala numa ação. Por isso que de vez em quando vai um presentinho, vai uma lembrancinha, vai um gesto de ação que demonstra o amor que eu tenho pela minha esposa. Tem pessoas que dão maiores presentes, tem pessoas que dão menores presentes, tem pessoas que falam mais e tem pessoas que falam menos. Então será que, entendendo que o amor é uma atitude, talvez um caminho mais saudável, será que existe limites para esse amor? Pelo menos quando eu leio Romanos 5, nesse versículo 8, na verdade é incompreensível, não vou dizer injustificável, mas é muito difícil entender os limites do amor de Deus. Talvez, eu concordo mais com essa visão, não existe limites no amor de Deus, porque Ele é amor. E por Ele ser amor, por ser o próprio amor e que compartilha desse amor conosco, não existe pouco, médio ou muito, não, Ele é o amor. E não somente de palavras, mas o texto vai dizer de que? Atitudes. Mas Deus demonstra. Em algumas versões nós vamos ver a palavra prova ou comprova, que também é uma tradução que traz valor para o texto. Seja demonstrado ou seja comprovando a atitude de Jesus em demonstrar ou comprovar esse amor é em uma atitude. Qual atitude? Dar o seu filho para morrer por mim e por você. O texto diz isso. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu único filho, único, não existia irmãos, não, único filho. Deus deu o seu único filho, o bem mais precioso de Deus, para mostrar o quanto que Ele me ama e o quanto que Ele te ama, meu irmão. Deus deu o seu Filho Jesus, e como prova de amor, ainda quando éramos pecadores, através da cruz de Cristo,
foi a demonstração do cuidado de Deus por mim e por você. Jesus é a revelação do cuidado de Deus naquela cruz, por mim e por você. Não importa, meu irmão, quem você é, não importa o que você fez, Deus é maior do que tudo isso. O sangue naquela cruz, o nascimento dele com um propósito de morte, de sangue, com o propósito de redimir os nossos pecados, isso é muito maior do que o seu passado, a sua vida, o que quer que você tenha feito. Esse amor de Deus é maior para purificar todos os seus pecados. Eu lembrei até de uma música, não importa o que você... Glória a Deus. Meu irmão, esse é o amor de Deus. Ele é puro, ele é sem pecado, e por isso nós não compreendemos. Talvez você pode ler esse texto e você, não sei se você conhece Deus, e talvez é incompreensível imaginar um Deus que pega o seu filho, um Deus que tem poder. Ele poderia fazer o quê? Dizimar a terra. Adão pecou, ok, taca fogo e acaba com essa terra e cria uma nova. Não, mas aqui a gente vê a misericórdia de Deus, e nós, porque temos uma mente corrompida, preste atenção nisso, nós somos pecadores, e nós nunca vamos enxergar de forma correta, nós nunca vamos entender de forma correta, de forma pura, perdão, vou mudar a expressão, nós nunca vamos entender de forma santífica, de forma pura, como que esse amor de Deus é executado. Mas a melhor forma da gente entender essa pureza é Apocalipse 13, versículo 8, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O mundo nem tinha ainda sido criado, e Deus já havia demonstrado o seu amor, porque já tinha dado o seu Filho para morrer antes da fundação do mundo. O amor de Deus, meu irmão, é aquele amor que não tem limites. É diferente do meu amor pela minha esposa, que começou lá no dia 6 de fevereiro. Lá no Jales, lá no dia 6 de fevereiro, quando eu não conhecia, e aí começou com 2% de amor, né? Começou fraquinho, uma menina bonita, aí você solta um presentinho, opa, aumentou 5%. Aí você vai passando um mês, 2 meses, aí aumenta mais um pouquinho, 10%. Até que chega um ponto de que aquilo vai crescendo, crescendo, esse é o amor que nós temos uns com os outros. Às vezes é um amor duvidoso, é um amor que não chega no limite de dar a vida pelo seu próprio irmão, mas não, o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é o amor incondicional, meu querido. É aquele amor que vem primeiro dele, e ele dá porque ele ama os seus filhos. Então, meu irmão, o quanto você conhece esse amor, o quanto você que está assistindo nesse momento essa transmissão, conhece esse amor, aonde Deus demonstrou, dando o seu próprio Filho, quando ainda éramos pecadores. O quanto você e eu conhecemos esse amor. Se você não conhece, eu quero te convidar em nome de Jesus essa noite, a conhecer esse amor, que é o amor de Deus, que é o amor de Jesus, que nasceu destinado a uma cruz, para redimir a minha vida, redimir a sua vida, demonstrando o cuidado que Deus tem por nós, e o nome dele é Jesus. A segunda lição que esse texto nos traz é que através da cruz de Cristo fomos justificados. O versículo 9 vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. A palavra usada por Paulo aqui é justificados, justificação. E para algumas pessoas é uma palavrinha um pouco confusa, mas eu quero trazer uma ilustração para que você nunca mais esqueça o que é a justificação.
Eu acredito que em algum momento da sua vida você precisou emitir uma certidão de bons antecedentes. A famosa certidão negativa. Em alguma esfera da justiça, seja militar, seja civil, seja federal, assim por diante, você vai no site lá e para poder concorrer a uma vaga de trabalho ou alguma necessidade que exija isso, você imprime ali o nada consta. E aí você coloca os seus dados e percebe que não há nenhuma irregularidade, nenhuma condenação. Agora traz isso para a certidão celestial. Vem comigo que você vai conseguir entender o que é justificação. Você vai lá no banco de dados de Jesus, lá do céu, e vai pesquisar Igor Aurélio de Oliveira. E aí eu pesquisei lá pelo meu código, e aí apareceu lá, condenado. Então, perceba, a minha certidão celestial está condenado. Eu não consigo apagar. Não há nada que eu faça que possa corrigir aquilo que foi feito. Mas eu não fiz, não, você não fez, Adão que fez, mas você agora também é. Agora aparece alguém, aí apareceu alguém no meio da história chamado Jesus. Aí ele chega para o juiz e fala assim: Deus, juiz, eu estou trazendo aqui uma declaração, tá? Essa declaração é o meu sangue, e eu estou dizendo que o Igor, ele agora não está mais condenado. Então, aquele nomezinho lá do condenado vai mudar. Não vai aparecer nada consta, porque nós somos pecadores. Não cai nesse erro não. Não cai nesse erro não. A ideia de justificação é isso, é uma declaração de Jesus dizendo, o Igor não está mais condenado, porque eu peguei a culpa dele e joguei para cima de mim, através do meu sangue. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Como agora fomos justificados por seu sangue. Quando Jesus morreu naquela cruz, levou a minha e a sua multidão de pecados. Jesus nasceu com esse propósito, para ir naquela cruz, morrer, para que eu e você fôssemos livres da condenação. Nós não estamos absolvidos. Olha que interessante, é igual uma justiça mesmo. Nós não estamos absolvidos da culpa, nós continuamos culpados, mas houve um sacrifício perfeito, houve um sacrifício propício. Tem uma palavrinha chamada propiciação, ou seja, não havia ninguém capaz de fazer isso, só Jesus. Então ele foi o sacrifício que Deus viu como sendo suficiente para que pudesse levar todo o nosso pecado. Isso é a justificação. Nós somos declarados inocentes diante do nosso erro, porque Jesus levou a nossa culpa. João 3,18 vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. Eu e você nascemos e eu não conhecia Jesus, por exemplo, eu já estou condenado. Peraí, Igor, quer dizer então que na minha família, os meus parentes, os meus amigos, se eles não crerem em Jesus, eles já estão condenados? Sim, você pode emitir lá, certidão celestial, nada consta não, 2 pontos, condenado. Qual é a solução para isso, meu querido? A justificação pelo sangue de Jesus, crer no nome de Jesus. Jesus nasceu e através daquela cruz, todos aqueles que creem em Jesus são justificados. E aí, meu querido, minha querida, é preciso nós crermos, é preciso nós visualizarmos o cuidado de Deus através da morte de Jesus. Se não fosse pela morte de Jesus, o que seria de nós? Condenados. Direto para o inferno. Não tem Jesus, pronto, condenação. Mas aí, meu querido, você acha que acabou por aí? Não, o texto todo vai dizer, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais
ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Amor de Deus versus a ira de Deus. É estranho, não é? Nós acabamos de ler agora há pouco, no versículo anterior, que Deus demonstra o seu amor. Agora ele vai dizer que nós, que cremos em Jesus, estamos salvos dessa ira. Como é possível um Deus que ama e um Deus que tem uma ira? E aí você vê pessoas que usam desse artifício para dizer que a palavra de Deus não é suficiente, ou que um texto anula o outro, ou para poder dizer que, não, o que importa é só o amor de Deus, e nada mais. Cuidado com isso, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um pastor muito bom, chamado Hernandes Dias Lopes, acho que você conhece, e ele diz bem assim, ó: Deus seria imoral se ele aplaudisse o erro, o pecado. Sabe o que é a ira de Deus? A ira de Deus é uma resposta justa a tudo aquilo que desagrada a Ele. É só isso. Você quer ver um exemplo de ira de Deus? E aqui eu estou falando da ira dele não no sentido apocalíptico, mas no sentido da história. É só você ver o povo de Israel. Deus falou: obedeçam os meus mandamentos. Se vocês obedecerem, eu vou fazer vocês prosperarem. E se vocês não obedecerem, vai vir peste, vai vir situação difícil, vai vir guerra, vai vir tudo que for de ruim. Quando o povo de Israel pecava, transgrediam a lei de Deus, vinha o quê? A ira de Deus. Porque Deus não concorda com o pecado. Então, meu irmão, um texto não anula o outro. A questão é que nós somos muito espertos e olhamos para Deus e queremos que o amor dele seja queremos que o amor seja o amor de uma via só. Não, é o amor, Deus me ama, Deus me ama. É só isso. Não, meu irmão, escute o que eu vou dizer. O amor de Deus, ele pode ser único dele, mas ele compartilhou desse amor conosco. Então existe uma condicionalidade, existe uma condição. Se não tiver fé em Jesus, não tem amor. Se não tem amor, não tem vida com Deus, não tem salvação, não tem vida eterna. Não existe essa. Te enganaram, meu irmão, cuidado com isso. O amor é condicionado a uma fé. E é claro, aí existe, eu não vou entrar em detalhes, em teologias, para dizer que Deus nos impulsiona nesse amor, mas o que eu quero que você entenda, é que é necessário amar, senão não teria na Bíblia dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, ou então, amai ao próximo, como Jesus falou, como eu vos amei. Se na Bíblia há amor, há ação, como que eu posso esperar que Deus só me ama? É muito fácil, né, irmão? Espera sentado, cruza as pernas, liga a televisão e pronto, é o amor de Deus. Aí eu faço um pecadinho aqui, faço um pecadinho ali. Não, mas é o amor de Deus. Isso é maior do que qualquer coisa. Tudo bem, pode ser maior, mas Deus não concorda com o pecado. Se há pecado, há ira. Se há ira, aqueles que não creem em Jesus experimentarão dessa ira. E aí, meu irmão, um assunto muito sério. Ao mesmo tempo que Jesus nasceu para morrer, e naquela cruz, Deus derramou a sua ira sobre ele, pelos pecados, que foi uma morte muito, não tem como expressar, talvez a pior morte de todos os tempos. Agora imagina, quando Jesus voltar, e Deus manifestar a sua ira, com aqueles que não creram no seu Filho. Pensa, ele deu o seu Filho, ele amou muito, para que todo aquele que nele crê não pereça, e uma multidão de pessoas dizendo, não quero, tchau Jesus. Por isso Romanos 1 vai dizer, que Deus revelou a sua ira contra toda impiedade, injustiça, contra todo pecado. Meu irmão, Deus não é a favor do pecado. Logo, se nós vivemos no pecado, se nós não cremos em Jesus, nós sofreremos a ira de Deus. Por isso eu convido você, em nome de Jesus, a crer que Jesus nasceu
com um propósito: nos justificar, nos declarar sem culpa, não porque nós perdemos a culpa, mas porque Ele levou essa culpa na cruz. Quando Ele nasceu, o destino dele era aquela cruz. Olhe para dentro de si, meu irmão. Assim como eu já olhei para dentro de mim, eu olho todos os dias. Olhe para dentro de si e veja como você é mau. Veja como você não é bom. Veja como você é carente da glória de Deus, do amor de Deus. E foi por esse sangue precioso que Ele morreu por mim e por você. Olhe para você, meu querido. Você sabe como você é. Você sabe as coisas que você faz. Eu sei as coisas que eu faço. Só eu sei. E para mim, eu sei como esse sangue é precioso para poder transformar, para poder mudar aquele Igor pecador, aquele Igor que não tem chance, mas que Deus fala: tem, crê no meu filho, eu vou te dar mais uma chance. Jesus é a revelação do cuidado de Deus na sua vida, porque Ele nasceu, morreu, para que você fosse justificado. Amém? E a terceira e última lição é que através da cruz de Cristo fomos salvos. O versículo 10 vai dizer: se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meu querido, Jesus, a melhor forma de entender esse versículo é seguindo uma ilustração que eu vou te passar. Vai ficar fácil. Jesus, Ele é o início, o meio e o fim. Beleza? Como é que a gente entende isso? Como sendo uma ponte. Imagina a terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha, a segunda ponte que liga Cariacica a Vitória, Cariacica a Vila Velha a Vitória, e vai embora. Então Jesus é o início, o meio e o fim, e Ele é uma ponte. Pensa isso. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus é o início, pois o pecado destruiu a ponte que Deus construiu. Lembra? Adão, junto com Eva, comeram o que não deveriam comer, desobedeceram, e a ponte que existia, que ligava o homem a Deus, foi destruída. Por que então que Jesus é o início? Porque existe ali uma primeira esperança, aonde haveria aquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus é o início. Por quê? Porque Ele é o início que foi projetado, profetizado para redimir os pecados de todo mundo. Segundo, Jesus é o meio. Preste atenção. Pois Ele se sacrificou na cruz e reconstruiu a ponte até Deus. Não foi assim? Então no início, ok? Jesus no início. Ele foi a promessa de redenção. Jesus é o meio, porque Ele morreu na cruz para salvar a mim e salvar você. E por último, Jesus é o fim, porque por Ele nós temos a vida eterna que nos liga até Deus, e só Ele é capaz de fechar a ponte. E quando que Ele vai fechar a ponte? Quando Ele voltar para nos buscar. Observe bem, agora pensa no que eu falei com você, e vamos ler cada parte desse versículo. Olha só, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, ou seja, lá na criação, lá depois do pecado, Jesus é o início, a promessa de redenção. Continuando, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Jesus é o meio, que morreu por mim e por você. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Jesus é o início, o meio e o fim que nos leva a Deus. Deus, com o seu cuidado, reconstruiu a ponte do jardim, a ponte da vida eterna. Meu irmão, o texto está dizendo isso. Nós éramos inimigos de Deus.
e nós fomos reconciliados. Aqui a ideia de reconciliado não é que você saiu da igreja, foi para o mundo e voltou, não. A ideia aqui de reconciliado aqui é de que nós estávamos perdidos sem Cristo, e Deus criou Adão e Eva, e eles eram perfeitos, tinham comunhão plena com Deus, e o pecado destruiu isso. Então o reconciliado aqui é nada mais nada menos do que trazer de volta o que era antes, só que isso só vai ser 100% completo quando Ele voltar para nos buscar. Por isso que até mesmo a justificação, ela só é completa quando Jesus voltar para nos buscar, que aí sim seremos 100% justos, 100% santos. Então, meu querido, quando eu entendo que Jesus é uma ponte que já fez, já reconciliou o novo, velho e novo homem, porque eu era perfeito com Adão, aí o Adão pecou, aí eu sou imperfeito, aí vem Jesus e me traz de volta uma vida de perfeição, mas claramente eu não posso ser perfeito, porque o pecado não deixa, mas existe a certeza de vida eterna, e Ele nos reconciliou com Deus, para que possamos, mediante a morte do seu Filho, ter a vida eterna. Isso é maravilhoso. Perceba, Jesus nasceu com um propósito, a morte. Esse sangue é precioso para nos salvar. E nesse mês, meu irmão, nós comemoramos o Natal, já falamos isso, e o Natal é um tempo de alegria, é um tempo de falar de esperança, e é muito bom falarmos disso, mas eu não consigo pensar no Natal de forma diferente como eu estou passando para os irmãos nessa noite. Eu não consigo deixar de pensar no nascimento de Jesus com um propósito de morte. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes nós valorizamos mais a ressurreição do que a morte de Jesus. Isso é um erro gravíssimo. Não existe melhor ou pior, é um complemento, mas a gente precisa começar a ter noção, irmãos, noção do que o sangue significa para a gente. A ressurreição, ela é a certeza do ministério da vida eterna, ou seja, se Cristo for ressuscitado, como nós vimos na EBD, no domingo passado, então temos vida eterna, seremos também ressuscitados. Só que não há como ser ressuscitado, preste atenção no que eu vou dizer para você, não há como ser ressuscitado nessa vida, e nesse corpo, e principalmente, sem ser reconciliado. Ou seja, se não tivesse sangue, se não tivesse morte, se não tivesse sacrifício, não haveria salvação. E às vezes pregamos tanto a ressurreição de Jesus e deixamos de lado o sacrifício, a morte, a reflexão de que aquele sangue naquela cruz levou todos os meus pecados. E se não fosse por aquele sacrifício, por aquele propósito de nascimento destinado àquela cruz, se não fosse por esse sangue, eu não teria remissão de pecados. Então, meu irmão, vem de frente para trás, para eu poder ir para o céu, eu preciso ser ressuscitado, amém, mas para que eu seja ressuscitado, é preciso que alguém capaz, propício, me purifique, me traga a um estado de ser aceito por Deus, e somente aquele sangue, somente aquela morte, somente aquela cruz é suficiente para poder me salvar e te salvar. Aquele nascimento foi um propósito de redimir a minha e a sua vida, e nós muitas vezes estamos vivendo como se Jesus Cristo não fosse voltar. Olhamos para o Natal, olhamos para a esperança da volta de Jesus, mas esquecemos que Ele passou por aquela morte. E se nós não crermos que Ele tem poder para nos salvar, nós não seremos salvos.
olhe para aquele sangue como a coisa mais preciosa que você já viu. Olhe para aquele sangue como a pedra mais preciosa, a coisa de maior valor que você possui. Olhe para aquele sangue e olhe para aquele menino. O menino que nasceu, destinado a uma morte, para que eu e você pudéssemos ser salvos. A minha conclusão, meus irmãos, é: você conhece Jesus? Você conhece o cuidado de Deus que se chama Jesus? Esse amor se chama Jesus. Só Ele pode livrar eu e você da condenação eterna e nos salvar. Se nós não entendermos a preciosidade que há naquele sangue, naquela cruz, se nós não entendermos que Ele nasceu com o propósito de morrer, se nós não entendermos que é necessário crer no nome de Jesus, nós não teremos vida eterna. Lembra que nós falamos no começo? O amor é o quê? Uma atitude. E fé é demonstração de amor. Fé é você dizer para Deus que você reconhece que o amor dele foi algo mais precioso para a minha vida, porque foi esse amor que foi suficiente para que Jesus pudesse levar os meus pecados naquela cruz e me salvar, e te salvar. Mas, meu querido, você precisa crer. E crer é ser diferente do que éramos. Crer é ser amado por Deus, justificado e salvo por Ele.